Muito bem. Então, uma vez que a gente ontem, né, passou para vocês um vídeo explicativo da demonstração de uma promessa que foi feita na aula de segunda-feira, de que seria possível a gente gerar o vetor de interação de um ponto material com qualquer vizinho, desde que nós tivéssemos conhecimento prévio dessa interação em relação a 3 vizinhos independentes. E a gente pegou como vizinhos independentes, vizinhos ao longo das direções cartesianas. Então, essas informações do vetor de tensão em relação a esses 3 vizinhos independentes, nós juntamos os componentes do vetor de tensão numa matriz bidimensional de ordem 3, que a gente denominou de tensor de tensão. E tinha essa promessa de que, a partir desse tensor de tensão, nós poderíamos, de maneira direta, chegar ao vetor de tensão para qualquer direção de vizinhança a partir da equação matricial que a gente deduziu no vídeo encaminhado ontem para vocês, que está aqui destacado nesse slide em notação matricial, aqui do lado esquerdo, dizendo para a gente que se eu pegar o tensor de tensão, transpor ele e pré-multiplicar o vetor unitário que define a direção do vizinho de interesse, nós geramos, a partir dessa expressão, o vetor de tensão associado a essa interação com este ponto material vizinho. E aqui no lado direito, nós temos esta mesma operação de construção do vetor de tensão para uma direção qualquer, fazendo uso lá da notação indicial. Essa notação indicial é coisa lá do Einstein, que foi concebida lá pelo Einstein, lá no início lá do século passado, início do século passado. Muito bem, então vamos, aqui é mais informativo, né? Vamos ficar com essa ideia aqui em notação matricial da operação que nos permite gerar esse vetor para qualquer direção de interesse, qualquer vizinho aí de interesse. Então, esta equação aqui, ela é conhecida como equação de Cauchy. Equação de Cauchy. É a equação que transforma o tensor de tensão num ponto material no vetor de tensão para qualquer direção aí de interesse. Certo? Então, foi feita toda a explicação lá no vídeo de ontem, está lá disponibilizado para vocês na pasta lá do YouTube, e aí vocês, eu pedi para que vocês entrassem em contato caso tivessem alguma dúvida em relação a esta demonstração. Muito bem, até então ninguém se manifestou em relação a essa dedução, está tudo de acordo. Muito bem, então vamos tocar adiante. Nossa sequência aqui. Muito bem. Então, aqui vem uma ideia relacionada a uma mudança do sistema de referência. Quando nós construímos o tensor de tensão, antes de construir o tensor de tensão, nós precisamos referenciar o nosso objeto estrutural por um determinado sistema de referência. Certo? Amarrado esse sistema de referência, a gente tinha, na construção, por exemplo, do tensor de tensão, a gente tinha claramente quais eram os vizinhos independentes que nós deveríamos construir o vetor de tensão para montar este tensor de tensão, que seria representativo do estado de mobilização interna daquele ponto material. Muito bem. Se por acaso, ao invés de eu utilizar um sistema de referência para o meu objeto estrutural, eu modificar esse sistema de referência, existem infinitas possibilidades para eu poder referenciar um determinado objeto estrutural. Eu posso posicionar o meu sistema de referência da forma que eu
entender como mais adequada. Então, se eu modificar o meu sistema de referência, o que é que vai acontecer com o nosso tensor de tensão? Como para um novo sistema de referência eu tenho outras direções cartesianas associadas, direções essas que vão definir novos pontos vizinhos independentes, para calcular o vetor de tensão e fazer a composição da matriz representativa desse tensor de tensão. Então, é bem provável que, para um novo sistema de referência, nós vamos encontrar um novo tensor de tensão. Um novo tensor de tensão. Então, em relação à representação gráfica, lembre, quando nós, na passada, apresentamos a representação gráfica do tensor de tensão, nós fizemos essa representação com um cubo de suporte, onde as faces desse cubo eram faces perpendiculares aos eixos cartesianos, aos eixos do sistema de referência que eu estava utilizando. Então, assim sendo, se eu passar a referenciar o meu objeto estrutural por um outro sistema de referência, na hora que eu for representar graficamente este tensor de tensão, aquele cubo original vai sofrer aí uma reorientação para que as suas faces passem a ser perpendiculares às novas direções cartesianas, às novas direções do sistema de referência. Então, inicialmente, né, em relação à representação gráfica, a gente já vê que há a necessidade de uma reorientação do nosso cubo de suporte para representação do tensor de tensão, por conta de que as direções do meu sistema de referência, elas sofreram mudanças. Não bastasse o cubo de suporte precisar ser reorientado, como para esse novo sistema de referência nós temos outros pontos independentes para os quais nós montamos o vetor de tensão para compor o tensor de tensão, é muito provável que os componentes, agora falando nos componentes, os componentes do tensor de tensão para esse novo sistema, eles sejam diferentes do anterior. Então, existe não só essa reorientação do cubo de suporte, mas os diversos componentes que estão lá representados nessa forma de visualização do tensor de tensão, esses diversos componentes eles podem sofrer mudanças nos seus valores. Consequentemente, se esses componentes estão sofrendo mudanças nos seus valores, quando eu for olhar para esse tensor de tensão matematicamente, ou seja, quando eu for representar esse tensor de tensão pela matriz bidimensional de ordem 3, eu venho a ter uma outra matriz. Vê se essa ideia aí tá tranquila aí para vocês. Dê um feedback aí para mim, por favor. Se essa ideia de eu modificar o meu sistema de referência, eu modifico a representação gráfica do tensor de tensão e também eu vou modificar os diversos componentes que montam lá a matriz bidimensional de ordem 3 representativa desse tensor de tensão. Deem para mim, por favor, um feedback se essa ideia está tranquila na cabeça de vocês ou se tem alguma coisa ainda em dúvida em relação a isso. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Maravilha. Muito bem. Aí, a gente agora vai introduzir a seguinte ideia. Joia, nós temos representações gráficas diferentes, nós temos representações matemáticas diferentes, mas aí vem a seguinte questão. Esse tensor de tensão, o que é que ele representa? Nós construímos um tensor de tensão
como elemento representativo de quê? Quando nós construímos o tensor de tensão, nós estávamos interessados em caracterizar o estado de tensão do ponto material. Ou seja, nós tínhamos por trás dessa entidade, tensor de tensão, a informação de como que aquele ponto material estava sendo mobilizado pelas ações externas. Estava sendo mobilizado pelas ações externas. Então, quando eu usei aqui, no lado esquerdo, meu sistema de referência XYZ, para um determinado ponto material, nós tínhamos lá um tensor de tensão que era representativo do estado de mobilização interna daquele ponto material pelas ações externas. Aí aqui eu me dei a oportunidade de modificar o meu sistema de referência. Nós vimos aqui que o tensor de tensão, a matriz representativa desse tensor de tensão, a sua representação gráfica, elas foram modificadas. No entanto, apesar de eu ter uma nova matriz, apesar de eu ter uma nova representação gráfica, por trás dessa nova representação, eu tenho a ideia da mobilização interna do mesmo ponto material pelas mesmas ações externas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Apesar da matriz, apesar da representação gráfica, elas modificarem com o sistema de referência, existem informações por trás dessa entidade que não se alteram. A exemplo do estado de mobilização interna. Eu não posso imaginar fisicamente que, por conta de eu modificar o meu sistema de referência, eu vou estar alterando uma informação física que é o estado de mobilização interna daquele ponto material. Se aquele ponto material está sofrendo de um jeito por conta das ações externas, independente do sistema de referência que eu venha utilizar, aquele estado de mobilização não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Ele tem que representar a minha nova matriz para esse novo sistema, tem que me representar o mesmo estado de mobilização interna. Muito bem. Eu vou fazer aqui, passar essa ideia para um outro fenômeno. Veja só. Vamos supor que eu tenha um fenômeno que é a descrição da velocidade que uma partícula ela está experimentando. Essa velocidade é uma velocidade que acontece aqui ao longo dessa direção inclinada, com uma inclinação aqui de 30 graus em relação à direção horizontal. E essa velocidade tem aqui a sua magnitude de 10 metros por segundo. Com esse desenho que está aqui, vocês entendem o que está acontecendo com essa partícula? Está claro assim, ficou assim alguma dúvida de como que se está dando a movimentação dessa partícula com essas informações que aqui estão postas? Está tudo entendido em relação à movimentação dessa partícula? Sim. Falta referência, né? Não, aqui a gente não precisa de sistema de referência. A gente disse aqui que a partícula desloca com a velocidade 10 metros por segundo nessa direção aqui, nordeste, formando aqui 30 graus com essa direção horizontal. Ainda não entramos com o sistema de referência. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso, Diana. Vamos supor que eu queira referenciar este fenômeno com este sistema de referência, XY. Aí eu faço agora a pergunta: como que nós representamos o vetor velocidade associado a esse fenômeno para esse sistema de referência? Quem é o vetor velocidade
para esse sistema de referência? Me ajuda, Diana. Vai ter a componente ali. Qual é a componente X? Vai ser 10 cosseno 30. Massa. 10 E a cosseno de 30, perfeito. E a componente Y? 10 seno 30. 10 seno 30. Beleza. Então, este vetor aqui carrega essa informação do movimento dessa partícula, dando a ideia de que esse movimento acontece na direção nordeste com a intensidade de 10 metros por segundo, com essa inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu não quero usar esse sistema de referência. Eu quero usar este sistema de referência aqui. X, Y. Estou usando um novo sistema de referência para descrever o mesmo fenômeno. Quem é agora o vetor velocidade que descreve esse fenômeno em relação a esse novo sistema de coordenadas? 10 e massa 0. E 0. Perfeito. Ou seja, são vetores diferentes? Sim. Descrevem o mesmo fenômeno? Descrevem. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui acontece em relação ao tensor de tensão. Né? O tensor de tensão, né, estaria aqui como equivalente a essa representação vetorial da velocidade. O tensor de tensão, ele é a entidade matricial representativa do estado de mobilização interna. Eu posso ter matrizes diferentes, mas eu estou representando o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno. Então, por trás do tensor de tensão, existem informações que não podem se alterar. Por quê? Porque essas informações são representativas, são as informações representativas do estado de mobilização interna daquele ponto material. Por exemplo, vamos para esse problema aqui. Que tipo de informação entre esses dois vetores aqui não há mudança? A intensidade, né? Ou seja, o módulo desses vetores. Não é isso, Diana? Se eu tirar o módulo desse vetor aqui de cima, vai dar 10. Se eu tirar o módulo desse vetor aqui de baixo, também vai dar 10. Certo? Então, nós temos informações que, mesmo os vetores, né, as representações aí vetoriais do fenômeno, esses vetores sofrerem modificações nos seus componentes, mas esses vetores carregam informações que não se alteram do fenômeno. A informação de que essa partícula desloca com uma velocidade de 10 metros por segundo, formando aqui um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Beleza? Então, esta ideia está aqui por trás desse slide. Quando nós modificamos o sistema de referência, a representação gráfica do tensor de tensão se altera, a representação matemática, ou seja, aquela matriz bidimensional de ordem 3, os seus componentes podem sofrer mudanças nos seus valores, mas por trás dessas matrizes existem informações que não se alteram. Informações atreladas ao estado de mobilização interna gerado aí pelas ações externas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem. Então, se essas matrizes, se esses tensores, eles contam a mesma história do estado de mobilização interna do mesmo ponto material, é muito provável, quer dizer, são duas fontes que falam da mesma coisa. Duas fontes que falam da mesma coisa. Então, é muito provável que essas matrizes, que esses tensores, eles apresentem uma relação matemática entre eles.
uma relação matemática entre eles. Então, a relação matemática que existe é esta aqui apresentada. Veja só. Vamos olhar para esta expressão aqui inicialmente, depois a gente explica essa matriz T aí de transformação. Então, se eu tenho um tensor de tensão, aqui representado por aquela matriz bidimensional de ordem 3, o tensor de tensão para um determinado sistema de referência, se eu tenho o tensor de tensão para um outro sistema de referência, então, esses tensores, as matrizes representativas desses tensores, devem obedecer a esta equação matricial, que envolve aqui esta matriz T de transformação e a sua transposta, onde essa matriz de transformação ela é gerada, é uma matriz bidimensional de ordem 3, gerada da seguinte forma. Cada coluna dessa matriz representa o vetor unitário do sistema original, seria aqui o XYZ, do sistema aqui que está envolvido nesse tensor aqui do lado direito dessa equação. Então, eu vou fazer a representação desse vetor unitário em relação ao novo sistema de referência. O vetor unitário que eu tenho aqui na direção X, eu vou fazer a leitura desse vetor unitário, só que agora em relação ao novo sistema de coordenadas. E aí eu trago esses componentes, primeira coluna dessa matriz T de transformação. A segunda coluna, eu vou pegar o segundo vetor unitário associado aqui à direção Y, e vou fazer a leitura desse vetor unitário em relação ao novo sistema de referência. Pego os componentes desse vetor e trago para a segunda coluna da matriz T. E faço o mesmo para a terceira coluna. Certo? Então, eu montando essa matriz T, de posse do tensor de tensão para esse sistema original, eu posso, por essa transformação aqui, operando a matriz T vezes o tensor de tensão do sistema original, vezes a transposta da matriz T, eu gero a matriz do tensor de tensão em relação ao novo sistema. Certo? As duas matrizes, elas falam da mesma coisa. Então, nós construímos aqui uma relação matemática direta aqui entre essas matrizes. Então, nessa relação matemática, aparece aqui a matriz de transformação T, onde cada coluna dessa matriz da transformação T corresponde ao respectivo vetor unitário do sistema original, lido em relação ao novo sistema. Tranquilo? No slide que está aqui oculto na apresentação, é um slide só, a gente tem a demonstração dessa equação de transformação. Certo? Então, fica aqui a sugestão para que vocês deem uma olhada nessa demonstração. Tendo aí alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo para a gente poder dirimir essa dúvida. Certo? Quero que, por hora, fiquem as ideias principais. Né? Mudei o sistema de referência, eu mudei o meu tensor de tensão, mas existem informações que não são alteradas. Como nós temos dois tensores falando da mesma coisa, existe uma relação direta entre esses tensores, expressa matematicamente por esta transformação aqui destacada em verde, em que a matriz da transformação aqui envolvida respeita essa lógica de construção. Cada coluna é o vetor unitário do sistema original, lido em relação ao sistema novo. E aí eu vou fazer aqui um exercício
para a montagem dessa matriz T, pensando aqui em dois sistemas de referência. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui o meu sistema... Opa! Vamos supor aqui o meu sistema original. X, Y, botar o Z aqui apontando para fora da tela. X, Y, Z. X, Y, Z. E vamos supor que eu tenha um novo sistema de referência, em que eu vou colocar aqui X estrela, Y estrela, e o Z estrela também está apontando aqui para fora da tela. Z estrela. Em que esse X estrela apresenta um ângulo θ em relação à direção X do sistema original. Aí vem a pergunta. Quem é a matriz T de transformação que eu devo utilizar para transformar o tensor de tensão do sistema original XYZ na matriz representativa do tensor de tensão do novo sistema X estrela, Y estrela e Z estrela? Então, como é que é essa matriz para esses dois sistemas de referência que aí estão? Então, qual foi a orientação em relação à construção dessa matriz T? A primeira coluna da matriz T, nós vamos pegar o primeiro vetor unitário do sistema original. Quem é o vetor unitário do sistema original? É esse vetor que está correndo aqui no sentido X, lembrando que ele tem magnitude unitária. É o vetor I chapéu. Então, mas representando esse vetor, está ali aquela setinha na horizontal, da esquerda para a direita, de magnitude unitária. Então, o que é que eu devo fazer com esse vetor? Agora, eu vou ler este vetor, só que agora tomando como referência o novo sistema X estrela, Y estrela e Z estrela. Então, quem são os componentes X estrela, Y estrela e Z estrela deste vetor unitário aqui? Quem é o componente X estrela desse vetor unitário? E cosseno de θ? Vai ser 1 vezes o cosseno de θ. 1 vezes o cosseno de θ. Eu pego o componente X estrela, projetando esse vetor aqui. Então, seria esse componente. Esse componente é 1 cosseno de θ. Vou omitir aqui, né? O 1 cosseno de θ. Quem é o componente Y estrela desse vetor unitário aqui? Quem é o componente desse vetor unitário na direção de Y estrela? Um seno θ. Oi? Um seno Todos θ. falaram mesmo. Oi? Um seno θ. Um seno θ. Cuidado, né? Que, como a gente é o componente em relação ao eixo, esse 1 seno de θ é esse tamanho aqui. Mas para a gente pensar em coordenadas, veja que essa coordenada está no sentido negativo y. Então, seria menos seno de θ. Beleza? Perfeito. Foi o Arthur que comentou? O Luiz que falou? Ô, Luiz. Beleza, Luiz? Beleza. Muito bem. Então, quem é agora o componente Z estrela desse vetor unitário? 0. Zero de bolinha. Zero de bolinha. Ele é um vetor unitário que está no plano X estrela, Y estrela. O Z estrela é na perpendicular. Zero de bolinha para esse componente.
Então, essa é a montagem da primeira coluna da matriz da transformação. Vamos pegar aqui agora a segunda coluna, que eu devo fazer para montar a segunda coluna. Vou pegar o vetor unitário, o segundo vetor unitário do sistema, de referência original. Seria este vetor aqui, unitário. Então, quem são os componentes x estrela, y estrela e z estrela do vetor unitário? Quem é o componente x estrela desse vetor unitário? Como que eu projeto esse vetor aqui na direção x estrela? Cosseno de novo? Seno. Não. Seno, né? Lembrar aqui que esse ângulo θ entre o x estrela e o x, esse ângulo se repete aqui, né? O ângulo θ se repete aqui. Então, Beleza, a gente está beleza. falando de cateto oposto. Então, é seno de θ. Seno de θ. Quem é o componente y estrela? Cosseno. Cosseno, massa. Cosseno de θ. E o z estrela? 0. Zero de bolinha. Massa. Agora a gente vai montar a terceira coluna. Terceira coluna, eu vou pegar o vetor unitário. Terceiro vetor unitário, estaria apontando aqui para fora, vetor unitário, na direção do Z, e vou fazer a leitura desse vetor unitário em relação ao sistema x estrela, y estrela e z estrela. Qual é a coordenada x estrela desse vetor unitário, desse terceiro vetor unitário? 0. 0 de bolinha, massa. Y estrela, 0. o y estrela, 0 também. 0 também. E o z estrela? 1. Massa. Pronto. Está aí a matriz da transformação entre os tensores de tensão do sistema original XYZ com o tensor de tensão no sistema ali relacionado x estrela, y estrela e z estrela. Então, agora a gente já está com a seguinte ideia. Se eu tiver no ponto material o conhecimento do tensor de tensão, eu vou saber tudo que está sendo entre aquele ponto material e os seus infinitos vizinhos. Então, lembra, todo dia antes de começar a aula, repete o mantra. Esse capítulo aqui tem ligação direta com o critério de resistência. A gente quer quantificar as interações entre os pontos materiais para saber se esta interação é compatível com a capacidade de resistência do material que eu vou empregar ou que eu estou empregando na confecção do meu objeto estrutural. Não posso perder de vista essa motivação. A gente quer saber se o estado de mobilização gerado pelas ações externas, se ele é compatível com a capacidade de resistência do material que eu estou empregando. Então, a nossa intenção inicial é descobrir para cada ponto material de que forma ele interage com os seus vizinhos. Então, a gente, para um ponto material qualquer, se eu conhecer o tensor de tensão, a forma com que ele interage em relação a qualquer vizinho está resolvido lá com a equação de Cauchy. A equação de Cauchy. Muito bem. Aí agora vem a seguinte questão. Como que nós chegamos ao tensor de tensão num determinado ponto material? De onde vem essa informação? Quem vai fornecer para a gente o tensor de tensão num ponto material?
Aí fazendo um link com o que a gente comentou na aula passada em relação aos procedimentos que levam à construção de funções, né, no nosso contexto aí da engenharia, a gente falou da parte de experimentação e um ajuste dos resultados experimentais, e a gente falou de modelo diferencial. Cada fenômeno tem um modelo diferencial associado, traduzindo matematicamente, existe um conjunto de equações diferenciais associadas àquele fenômeno, e você vai encontrar os indicadores daquele fenômeno resolvendo essas equações diferenciais. A gente, inclusive, ilustrou aqui o processo de determinação do campo de esforço normal numa barra engastada e livre, submetida a um carregamento uniformemente distribuído. A gente tinha, nesse problema, o modelo diferencial dn dx igual a menos p, que é um modelo diferencial que representa a lei de variação do esforço normal em qualquer trecho retilíneo de estrutura submetido a um carregamento longitudinal distribuído. Então, aquele modelo diferencial, ele amarrava de que maneira o esforço normal ele deveria variar ao longo do comprimento da barra na presença de um determinado carregamento distribuído. O dn dx igual a menos p é o modelo diferencial daquele fenômeno, né, associado ao esforço interno solicitante, esforço normal num trecho retilíneo de uma estrutura qualquer. Então, aqui, de maneira semelhante, nós vamos ter um modelo diferencial envolvendo os componentes do tensor de tensão. Então, um conjunto de equações diferenciais que, quando essas equações são resolvidas, nós temos as funções representativas desses componentes do tensor de tensão. Então, por hora, nós temos 9 funções que precisam ser determinadas. Os 9 componentes lá do tensor de tensão. Então, qual é o modelo diferencial que nos possibilita determinar essas 9 funções representativas dos componentes do tensor de tensão? Isso não aparece do nada. A gente precisa resolver esse modelo diferencial que vai nos levar a essas 9 funções representativas dos componentes do tensor de tensão. Quando a gente tiver essas funções, eu posso, aplicando, né, as coordenadas de qualquer ponto material do nosso interesse, eu posso descobrir quem é o tensor de tensão daquele ponto material e depois, usando a equação de Cauchy, eu posso determinar a interação daquele ponto material com qualquer um outro vizinho direto dele. Então, vamos dar uma olhada de quem é esse modelo diferencial que nos leva à determinação dessas funções representativas dos componentes do tensor de tensão. Então, está nesse slide aí, denominado equações diferenciais de equilíbrio. O nosso objetivo é descobrir de que maneira os componentes do tensor de tensão eles variam internamente na presença de alguma ação externa. Então, essa aí vai ser o equivalente lá ao nosso dn dx igual a menos p, só que envolvendo aí como informações representativas do estado de mobilização interna, os componentes do tensor de tensão. Vocês foram apresentados àquela equação diferencial dn dx igual a menos p.
lá em Teoria das Estruturas 1? Vocês foram apresentados aquela equação diferencial? Professor, eu acho que a gente só fazia as equações diretas mesmo. Acho que se o professor... Nenhum momento ela... Não é que vocês manipularam ela, mas vocês foram apresentados aquelas equações, não? Eu, particularmente, não me lembro. Fomos, Lembra, né? ao menos no PLE, o professor ele apresentou essas equações de forma leve, mas ele apresentou. Beleza. Assim, quando eu dava parte de teoria 1, eu usava essas equações, eu deduzia essas equações e usava elas para validar as equações dos esforços internos que nós determinávamos pelo procedimento que provavelmente a Diana comentou aqui. Né? Você vai pelo equilíbrio de uma das partes da estrutura, monta as expressões dos esforços internos solicitantes. Aí, no final, a gente fazia a verificação se aquelas expressões elas estavam satisfazendo as equações diferenciais de equilíbrio em termos de esforços internos solicitantes, que eram 3. No caso plano, dn dx igual a menos p, dq dx igual a menos q, o q é o dq dx é a derivada do esforço cortante igual a menos o carregamento transversal distribuído, e dm dx igual a q menos mzinho, onde o m inicial é o momento fletor e o mzinho era um campo de momento distribuído ao longo de um trecho retilíneo. Fazia a dedução dessas equações diferenciais nós usávamos ela no final para fazer a verificação se as equações que eu encontrei elas estavam satisfazendo a essas equações diferenciais. Na dedução dos nossos modelos diferenciais, o que a gente faz é o seguinte: ao invés de eu estar encarando, né, o domínio completo do objeto estrutural, quando a gente vai construir um modelo diferencial, o que a gente faz é observar o que é que acontece com as variações das informações relacionadas a esse fenômeno em uma escala infinitesimal. Ou seja, ao invés de eu estar olhando para o objeto, o domínio aqui tridimensional, eu vou observar como que essas informações elas variam em uma região, uma sub-região diferencial desse objeto estrutural. Vamos ver. Aqui são resgate, né, das equações diferenciais de equilíbrio, só que, no caso, envolvendo os esforços internos solicitantes. São as 3 equações que eu relatei anteriormente, mas isso aqui é para a teoria das estruturas 1. Então, o que essas equações estão dizendo para a gente? Olha, um trecho qualquer retilíneo, veja que eu coloquei aqui 3 pontinhos antes e 3 pontinhos depois. Ou seja, não importa onde que esse trecho retilíneo está presente, em qual estrutura ele está presente. Em sendo um trecho retilíneo submetido a um carregamento longitudinal distribuído, dado aqui por essa função P, a um carregamento transversal distribuído, dado por essa função Q, e a um momento distribuído, dado por essa função M. Ao longo desse trecho retilíneo, as derivadas dos esforços internos, normal, cortante e fletor. Então, lembrando o que tem por trás da derivada de uma determinada função em relação a uma variável. Derivada indica para a gente como que o esforço normal varia ao longo do comprimento. Como que o esforço cortante varia ao longo do comprimento desse trecho retilíneo. Como que o momento fletor varia ao longo do comprimento desse objeto estrutural, desse trecho retilíneo. Aí vem a amarração. Essas variações têm que ser iguais, a menos o carregamento longitudinal distribuído, a menos o carregamento transversal distribuído e ao esforço cortante subtraído do momento distribuído. Momento distribuído. Então,
o modelo diferencial ele cria uma amarração para a lei de variação, no caso aqui, dos esforços internos solicitantes, em função das ações distribuídas nesse trecho retilíneo. Então, nós vamos, de maneira semelhante, construir as nossas equações diferenciais de equilíbrio, só que agora, ao invés de eu estar falando em esforço normal, cortante e fletor, eu vou estar falando nos 9 componentes lá do meu tensor de tensão. Bom, aqui está aquela porção, aquela pequena porção que na sequência a gente vai tornar diferencial, a pequena porção do objeto estrutural, apesar de eu estar fazendo aqui um desenho gigantesco, mas isso é uma pequena porção, né, um pequeno paralelepípedo no domínio do objeto estrutural, no domínio do meu objeto estrutural. Não importa em que objeto estrutural é esse. Essa aqui é uma pequena porção lá do meu objeto estrutural qualquer. Eu vou fazer. Eu vou imaginar que esse paralelepípedo ele tem aqui inicialmente dimensões ΔX, ΔY e ΔZ ao longo das direções aqui do meu sistema de referência. Isso aqui é o meu volume de controle, né, tão badalado lá nas formulações de mecânica dos fluidos. Nosso volume de controle. É nele que nós vamos construir o nosso modelo diferencial. E daqui a pouco a gente vai apelar para o que é que a gente quer fazer com esse volume de controle. No primeiro momento aqui, vamos construir o diagrama de corpo livre desse pequeno volume do meu objeto estrutural. Então, construir o diagrama de corpo livre é representar nessa porção todas as ações internas e externas presentes. Bom, ações internas, elas vão acontecer por meio das 6 faces desse paralelepípedo. Nessas faces aqui, nós representamos, é como se eu estivesse separando virtualmente essa porção do restante da estrutura. Então, nessas 6 faces virtuais, nós fazemos a representação das ações internas. Aí vem o detalhe. Como essas faces são faces perpendiculares aos eixos cartesianos, as forças internas de interação, as forças que se desenvolvem ao longo dessas 6 superfícies, nós temos nomes específicos para os componentes dessas forças. Então, por exemplo, aqui nessa face da frente, poxa, essa é uma face perpendicular ao eixo X e é uma face positiva, né? O vetor unitário saindo desse bloco, ele está apontando no sentido positivo do eixo X. Então, isso aqui é uma face positiva X. Aí, qual é a convenção que nós demos, os nomes e as convenções que nós demos para os componentes da força de interação nessa face? Opa! Essa face a gente vai ter o componente sigma XX, sigma XY e sigma XZ. Como nós estamos pegando essa face aqui da frente, nós estamos atrelando esses componentes ao ponto B, que é o ponto central aqui dessa face. Muito bem. De maneira semelhante, por exemplo, essa face aqui de cima. Essa face aqui de cima é uma face perpendicular à direção Z, e o vetor unitário normal saindo desse objeto está no mesmo sentido de Z. Ou seja, essa face aqui de cima é a face positiva Z. Os componentes da força de superfície, né, as forças de interação que acontece por intermédio dessa face, nós demos nomes específicos para esses componentes. Sigma ZX, sigma ZY e sigma ZZ.
como essa face, né, nós estamos atrelando essa face a um ponto aqui F, a gente está colocando esse índice superior, sigma zx do ponto F, sigma zy do ponto F, sigma zz do ponto F. E assim para cada uma das 6 faces que envolvem este paralelepípedo. Para cada face tem um ponto de referência. Essa face de cá é o ponto D, que está aqui nessa coordenada. Na face aqui de cima é o ponto F, que tem aqui essas coordenadas. Aqui na face da frente é o ponto B, que tem essas coordenadas. Cada face dessa tem como referência o ponto central dessa face para a gente escrever esses componentes tomando como referência aquele ponto central da face. Então, ao longo das 6 faces virtuais criadas na hora que a gente destaca essa pequena porção do nosso objeto estrutural, ao longo dessas faces nós temos os diversos componentes com as denominações que foram criadas na aula passada, pelo fato de que essas faces são faces perpendiculares aos eixos cartesianos. 6 faces onde se desenvolvem as forças internas de interação. Como ação externa, o que a gente tem, a única ação externa que vai chegar nessa porção, nessa pequena porção que está lá dentro do nosso objeto estrutural, é uma força de volume que eu venha a mobilizar esse objeto estrutural. Então, assim como a gente representou a força de volume naquele tetraedro para a dedução da equação de Cauchy, aqui, nesse paralelepípedo, como ação externa, existe aqui a presença da força de volume com seus componentes Bx, By e Bz. Bx, By e Bz. Então, considerando essas forças de interação nas 6 faces e mais essa força de volume, nós fechamos a representação do diagrama de corpo livre dessa pequena porção de qualquer objeto estrutural. De qualquer objeto estrutural. Muito bem. Aí agora a gente vai apelar para um princípio físico associado a esse diagrama de corpo livre. Qual é a questão básica que está em jogo neste diagrama de corpo livre? Qual é a questão básica mecânica que está em jogo na hora que a gente constrói esse diagrama de corpo livre? Qual é o princípio mecânico que a gente vai apelar para construir o nosso modelo diferencial envolvendo aí os componentes do tensor de tensão? O equilíbrio? O equilíbrio. Ou seja, nós vamos fazer referência, mais uma vez, assim como foi feita na construção da equação de Cauchy, aqui a gente vai apelar da mesma forma. Nós vamos impor a condição de equilíbrio desse diagrama de corpo livre, pelo fato desse paralelepípedo fazer parte de um objeto estrutural, que não importa que objeto estrutural é esse, que a gente está admitindo o equilíbrio. Se o objeto está em equilíbrio, qualquer porção que eu construa o diagrama de corpo livre também tem que atender à condição de equilíbrio. Então, a gente vai pegar este diagrama de corpo livre e fazer a imposição da condição de equilíbrio. Então, vamos começar aqui. Equilíbrio. Vamos equilibrar a força resultante. Equilibrar a força resultante. Como a gente tem todas essas forças aí representadas em relação ao sistema cartesiano lá de referência, a gente vai impor que a força resultante é 0 via a imposição da nulidade dos componentes das forças resultantes. Então, vamos começar aqui. Imposição da força resultante na direção x igual a 0. Então, eu vou voltar a este diagrama aqui e vou ver de todas essas forças presentes aqui nas 6 faces e da força de volume, quem contribui em força na direção x. Vamos começar aqui, de forma organizada.
face positiva X, nessa face aqui da frente, em que nós temos esses componentes XX, XY e XZ, tomando como referência o ponto B, esse ponto central da face aqui da frente. Desses três componentes, quem potencialmente pode gerar força na direção X? XX. Sigma XX. XX do ponto B. Como que essa força por unidade de superfície se transforma em força? Isso aqui é força por unidade de superfície. Como é que eu transformo ela em força? Multiplicando AX. Pela área, né? Pela área de referência em que ela se distribui, que é a área desse retângulo aqui, que tem dimensões ΔY, ΔZ. Ou seja, vai ser sigma XX do ponto B vezes dy, dz. De maneira semelhante, a gente vai lá para a face negativa X, vai para a face positiva Y, vai para a face negativa Y, para a face positiva Z, para a face negativa Z. Em cada uma dessas 6 faces, a gente vai identificar qual é o componente que contribui com força na direção X. E aí a gente transforma esse componente do vetor de tensão em força, multiplicando pela correspondente área de distribuição. Então, aqui a gente tem essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeiras parcelas dessa equação. A gente está pescando nas forças internas de interação qual é o componente que gera contribuição na direção X. Notem todos esses componentes aqui, o segundo índice, todos os segundo índice, em todas as parcelas, esse segundo índice é igual a X, que é justamente a convenção que a gente montou. Aquele segundo índice diz em qual direção atua aquela força de superfície, aquele componente do vetor de tensão. Como a gente está equilibrando força na direção X, todo segundo índice aqui desses diversos componentes do tensor de tensão, ele tem a direção X como de referência. Então, lembrando que a gente pegou o componente, multiplicou pela área de distribuição. O componente pela área de distribuição. E assim por diante. Em relação à força de volume, então a gente tem aqui um vetor do campo de força de volume de componentes Bx, By, Bz. Quem vai contribuir na direção X é o componente Bx. Então, esse componente de força é força por unidade de volume. Como que eu transformo essa taxa de distribuição de força por unidade de volume em força? Multiplico pelo volume de distribuição. O volume de distribuição vai ser o volume deste paralelepípedo. Esse volume vai ser dado pelo produto ΔX, ΔY, ΔZ. Então, aqui todas as contribuições, as ações internas e da ação externa no equilíbrio de força na direção X para aquele diagrama de corpo livre. Maravilha. Tranquilo aí? Veja se está tudo ok até este momento. Ô, professor, para a gente poder contar. Diga lá. por que não considera a presença do vetor de tensão como acontecia lá na dedução do vetor de tensão em um plano arbitrário? Porque não tem plano inclinado aqui qualquer. Né? Todas as 6 faces que aparecem aqui, Arthur, as 6 faces são faces perpendiculares aos eixos cartesianos. Então, para essas faces, a gente tem nomes específicos para os componentes do vetor de tensão. Naquele problema do tetraedro, a gente tinha aquela face inclinada, que estava apontando numa direção qualquer. Então, só nos restava chamar essa força de interação do vetor de tensão. Tá? Mas aqui não. As faces são perpendiculares aos eixos cartesianos, então, seus componentes têm nomes bem específicos. Tá? Mais alguma coisa? Bom, vamos voltar aqui à nossa condição de equilíbrio
associada aí à força resultante na direção X. Então, a gente tem aqui as diversas contribuições das forças de interação nas diversas faces, em que esses componentes eles tinham um ponto de referência associado, que era o ponto central da face. Ponto A era o ponto central da face em que agia esse componente, ponto B é o ponto central da face onde agia isso aqui, e assim por diante. Então, esses componentes do tensor de tensão, eles são componentes do tensor de tensão não do mesmo ponto, mas são de pontos vizinhos. São pontos que estão próximos. Não são todos o ponto A, todos os pontos B. Não. Tem um ponto A, tem um ponto B, tem um ponto C, tem um ponto D e um ponto E. Onde cada um desses 6 pontos são os pontos centrais das 6 faces que delimitam esse paralelepípedo. Muito bem. Lembrando que esse paralelepípedo, inicialmente, foi tomado com pequenas dimensões, ΔX, ΔY e ΔZ. Agora a gente vai fazer o resgate de uma ferramenta que foi trabalhada com vocês lá no cálculo diferencial. Na minha época, lá nos idos de 1985, no segundo semestre, disciplina Cálculo 2, a gente viu a ideia de representação de funções por série. Aí tinha lá série de Maclaurin, série de Taylor. A diferença de uma para outra era o ponto de referência para o qual a gente construía a nossa representação polinomial, a série polinomial representativa de qualquer função. Bom, essa série é uma série infinita que nos permite, a partir de informações de um determinado ponto, fazer a avaliação dessa função para um ponto qualquer, esteja próximo ou não. Como aqui os nossos pontos, o A, B, C, D e F, são pontos próximos, eu vou fazer uso da série de Taylor truncada. Eu não vou precisar construir a série de Taylor infinita de representação de uma função. Deixa eu resgatar aqui para a gente não ficar só no verbalmente. Vamos registrar aqui matematicamente. Então, a gente tinha lá no cálculo uma ferramenta que nos possibilitava o seguinte: eu consigo avaliar o valor de uma função num ponto X a partir de informações dessa função num ponto X igual a A. De que maneira? O f de x era o valor da função no ponto A, mais o valor da primeira derivada da função no ponto A, vezes a distância entre o ponto X de interesse e o ponto de referência A, mais a derivada segunda da função no ponto A, dividido por 2 fatorial, vezes x menos a elevado ao quadrado, e isso ia indefinidamente, mais a enésima derivada da função no ponto A, dividido por n fatorial, vezes x menos a elevado a n, mas isso aqui não acabava nunca. A gente poderia representar isso numa notação compacta, somatório com o i variando de 1, com i variando de 0 até infinito, da iésima derivada da função no ponto A, dividido por i fatorial, vezes x menos a elevado a i. Quem lembra disso aqui? Série de Taylor para a representação de funções nesse formato polinomial. Isso é cálculo, na minha época era cálculo 2. Quem nunca viu isso? Alguém nunca viu isso aqui? Maravilha. Então, todos vocês foram apresentados a essa ideia. Ou seja, desde que eu conheça todas as derivadas de uma função no
ponto de referência, eu sou capaz de calcular o valor dessa função em qualquer outro ponto vizinho. Qualquer outro ponto no domínio de interesse. Não precisa ser próximo. Qualquer ponto de interesse. Quando a gente tem o ponto X próximo do ponto A, ponto X próximo do ponto A, a gente pode trabalhar aqui com a chamada série truncada. O que é que a série truncada permite para a gente? O f de x, ele é estimado de forma aproximada como sendo o valor de f de A mais a derivada primeira do f no ponto A, que não tem denominador, a derivada primeira vezes x menos A. Isso aqui é uma bela de uma representação, aqui é uma aproximação bastante razoável, para x próximo de A. X próximo de A. Então, a gente fez a representação truncada da minha função, entendendo que o ponto de consulta, x, ele está próximo do ponto de referência para o qual a gente gerou a nossa série de Taylor truncada. Então, veja, eu posso estimar o valor de uma função num ponto vizinho, fazendo uso do valor da função num ponto de referência e da derivada primeira desse ponto de referência. Então, isso aqui é série de Taylor para funções de uma única variável. Muito bem. Voltemos à nossa equação diferencial de equilíbrio. Sigma xx, essa função sigma xx é função de quais variáveis independentes? Sigma xx, sigma yx, sigma zx. Essas são funções de quais variáveis? Elas variam com o quê? No nosso problema. Quem poderia contar isso para a gente? Como que eu distingo um ponto do outro, um ponto material do outro, do nosso objeto estrutural? Aqui o objeto estrutural, está aqui o nosso sistema de referência. Como é que eu sei que eu estou falando de dois pontos materiais distintos? Pelos pontos das componentes x, y, z? Exato. Pelas coordenadas x, y, z desse ponto. Então, cada ponto material tem a sua coordenada x, y, z e cada ponto material tem o seu tensor de tensão. Ou seja, os componentes lá do tensor de tensão, eles são funções de x, y, z. São funções de x, y, z. É uma função de três variáveis espaciais. Maravilha. Aí, veja só. Aqui, a gente tem o ponto A. Eu estou aqui com sigma xx no ponto A. Eu vou escrever o sigma xx no ponto A. O ponto A está aqui na... Vou pegar outro que... Vou pegar o ponto B que está aqui na frente. Facilitar a minha vida aqui, graficamente. Eu vou representar esse valor do sigma xx no ponto B, que corresponde a esse ponto central dessa face aqui da frente. Eu vou representar esse valor de sigma xx no ponto B em função das informações que eu tenho para essa função sigma xx nesse ponto P, que é o ponto central desse paralelepípedo.
O ponto B, em relação ao ponto P, é um ponto vizinho ao longo de que direção? O ponto B, em relação ao ponto P, X, né? Então, eu vou fazer a adaptação. Eu quero escrever o valor da função sigma xx no ponto B em função das informações lá no ponto P, que é um ponto vizinho na direção X. Vizinho na direção X. Veja se vale aqui a série truncada. Sigma xx no ponto B vai ser o sigma xx no ponto P mais... O que é que tinha na série truncada? A derivada em relação ao ponto B. A derivada. Que derivada? Em relação a qual das três coordenadas? Como é um vizinho na direção x, eu vou ter a derivada parcial do sigma xx. Eita! Do sigma xx em relação à coordenada x, porque é um vizinho na direção x. E eu vou avaliar essa derivada no ponto P. E essa derivada, ela pré-multiplica a coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto P. Quanto é que dá essa diferença de coordenada? Se esse lado como um todo vale ΔX, a coordenada do ponto B, coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto P, vale ΔX dividido por 2. ΔX dividido por 2. Então, a gente vai usar essa mesma ideia de representar o componente do tensor de tensão nos pontos centrais das 6 faces do paralelepípedo, em função das informações lá do ponto P, que é o ponto central do paralelepípedo. Informação do componente e da derivada desse componente. Então, aqui nessa dedução, nessa segunda equação que a gente apresenta, a gente está colocando aqui para cada um desses 6 componentes a série truncada de Taylor, tomando como referência sempre o mesmo ponto, o ponto P. O ponto P. Então, depois do almoço, né, dá uma descansada, mais tarde pega isso aqui, dá uma olhada no passo a passo, qualquer coisa, volta lá no tempo, dá uma olhada no material de cálculo para revisar essa ideia da série de Taylor. Então, daqui para cá, eu deixei de envolver os 6 pontos centrais das faces e agora só estou envolvendo informações do ponto central do paralelepípedo. Então, aqui a gente dá para simplificar algumas parcelas, que eu tenho aqui menos sigma xx do ponto P vezes dy dz, e aqui eu tenho sigma xx do ponto P dy dz. Então, simplifiquei algumas parcelas aí dessa equação reescrita em função de informações do ponto P. Muito bem. Aí aqui eu tenho, olha, também menos com menos vira mais, derivada do sigma xx em relação a x, ΔX, ΔY, ΔZ dividido por 2. E do lado de cá eu tenho derivada do sigma xx em relação a x, ΔX, ΔY, ΔZ sobre 2. Quando eu somar essa contribuição com essa de cá, eu vou ficar d sigma xx em relação a x, dx, dy, dz. E vai acontecer o mesmo aqui nessas outras contribuições, nesses pares aqui de contribuições. Em todas as parcelas, nós vamos encontrar a presença ΔX, ΔY, ΔZ. Assim como nessa parcela aqui da força de volume, ΔX, ΔY, ΔZ. O que é que eu faço? Simplifico. Divido a minha equação por ΔX, ΔY e ΔZ. Sabe o que resta? Só isso aqui. Então, para que o campo
dos componentes do tensor de tensão num objeto estrutural qualquer, submetido a uma força de volume Bx, By e Bz, para que esses componentes satisfaçam, atendam à condição de equilíbrio, o princípio do equilíbrio, na direção x, é preciso que a derivada parcial do componente σxx, somado com a derivada parcial em relação a y do componente σyx, somado com a derivada parcial em relação a z do componente σzx, somado com o componente da força de volume, isso dê zero. Então, isso aqui estabelece uma restrição para o campo dos componentes do tensor de tensão. De que forma esses componentes eles devem variar espacialmente para que se respeite a condição de equilíbrio. Respeite a condição de equilíbrio. Matematicamente, o que é que essa restrição representa? Uma equação diferencial, porque eu tenho aqui a presença de derivadas de funções incógnitas, só que eu tenho derivadas em relação às várias, a mais de uma variável independente. Então, na linguagem matemática, isso aqui representa uma equação diferencial parcial. Uma equação diferencial parcial. Se a gente leva... danou-se. Vixe. Ele está tentando fazer aqui criar a legenda em função do que eu estou falando. Ave Maria. Vamos lá. Se eu levar essa mesma ideia de imposição da condição de equilíbrio nas outras duas direções cartesianas, repetindo essa mesma lógica, nós vamos chegar a outras equações diferenciais envolvendo os outros componentes lá do meu tensor de tensão. Então, se eu colocar aqui numa mesma tela as três equações, quando eu faço somatório de força na direção x igual a zero, a gente chega à derivada do sigma xx em relação a x, mais a derivada do sigma yx em relação a y, mais a derivada do sigma zx em relação a z, mais o componente bx, isso aqui tem que ser zero de bolinha. Então, essas três equações diferenciais parciais aqui são restrições para as variações espaciais dos componentes do tensor de tensão para que o princípio do equilíbrio seja satisfeito, para que nós tenhamos a condição de equilíbrio promovido lá pelas ações externas, que no caso aqui seria o nosso campo de força de volume. Campo de força de volume. Então, eu preciso resolver essas equações, é quando eu resolvo essas equações que surgem para a gente os componentes do tensor de tensão ao longo dos infinitos pontos materiais do nosso objeto estrutural. O tensor de tensão ele não surge do nada. Está surgindo aqui do nosso modelo diferencial das equações diferenciais de equilíbrio. Das equações diferenciais de equilíbrio. Bom, o equilíbrio daquele paralelepípedo que a gente fez até então foi só equilíbrio de força. A gente também tem que impor a condição de equilíbrio de momento. Só para em caráter informativo, essas três equações diferenciais, em notação indicial, elas se resumem a esta expressão aqui apresentada. Sigma JI, J mais BI igual a zero. Então, lembrando da orientação que a gente fez no vídeo de ontem, índices que aparecem uma única vez nas parcelas das equações significa equações diferentes, três equações diferentes. Índices que se repetem, aqui como J
isso representa a soma das parcelas. Então, quando eu desenvolvo isso para essa notação inicial, a gente resgata essas 3 equações diferenciais que foram apresentadas aqui acima. O professor, Pois não? por que a força de volume não vai para zero, como acontece lá na equação de Cauchy? Porque aqui, pessoal, quando a gente chegou nesse momento aqui, Arthur, nós temos em todas as parcelas a contribuição dx, dy, dz. Dx, dy, dz. E aí, eu simplifiquei esse triplo produto em todas as parcelas. E aí a força de volume ficou aqui presente também nessa expressão. Tá? A diferença na de lá é que a gente tinha parcelas envolvendo termos quadráticos de comprimento, que eram as áreas, e tínhamos o volume do tetraedro, que era uma grandeza relacionada com comprimento elevado ao cubo. Então, na hora que a gente ia fazer o tetraedro tender a zero, essa parcela de ordem 3, ela ia mais rapidamente para zero. Aí a gente desprezava na presença das outras. Tá? Então, aqui não. Aqui ficou todas as parcelas envolvendo ΔX, ΔY e ΔZ, e que a gente até simplificou. Tá? Bom, em relação ao equilíbrio de momento, a gente vai fazer de maneira semelhante o mesmo exercício. Vamos pegar aquele diagrama de corpo livre e ver quem contribui uma tendência de rotação em torno de eixos passando pelo ponto P, eixos paralelos aos eixos cartesianos, passando pelo ponto central lá do paralelepípedo. Então, a gente faz a identificação de, em cada face, qual é o componente que tem potencial de gerar uma tendência de rotação em relação a cada um desses 3 eixos paralelos aos eixos cartesianos, passando pelo ponto P. Então, no primeiro momento, fazendo a leitura de quais são as possíveis contribuições, mais uma vez, surgem aqui os componentes do tensor de tensão associados a pontos centrais em algumas das faces, e aí a gente usa a série de Taylor truncada para colocar todas essas informações em relação ao ponto P. E aí, na hora que a gente estuda essa expressão, né, após a aplicação da série de Taylor truncada, a gente chega aqui para o equilíbrio de momento em torno do eixo paralelo ao eixo X, passando pelo ponto central do paralelepípedo. Aqui, ao invés de ser uma equação diferencial, a gente chega a uma equação algébrica, que está dizendo o seguinte: sigma YZ é igual ao sigma ZY. Sigma YZ igual ao sigma ZY. Quando a gente aplica essa condição de equilíbrio de momento em relação aos outros 2 eixos, paralelos aos eixos cartesianos Y e Z, a gente vai chegando em expressões semelhantes. Sigma ZXZ igual a sigma ZX. Sigma ZXY igual a sigma YX. O que as condições de equilíbrio de momento está dizendo para a gente? Os componentes de cisalhamento, eles são iguais. O sigma XY igual ao sigma YX. O sigma XZ igual ao sigma ZX. O sigma YZ igual ao sigma ZY. Matematicamente, isso aqui está traduzindo para o fato de que o tensor de tensão, se a gente olhar a disposição desses componentes, que são iguais, isso está nos levando a concluir que o tensor de tensão ele é representado por uma matriz simétrica. Agora sim, Zé. Agora sim, é onde aparece uma matriz simétrica. O nosso tensor de tensão, que até então não tinha nenhuma restrição em relação à simetria, agora é uma exigência. Nós só vamos ter uma matriz bidimensional de ordem 3
representativa do estado de tensão de algum objeto estrutural se essa matriz for simétrica. Se essa matriz for simétrica. E não bastasse isso, os demais componentes precisam respeitar as outras equações diferenciais de equilíbrio. Então, qual é o requisito para que uma matriz bidimensional de ordem 3, em que os componentes são funções de x, y, z, o requisito para que essa matriz possa representar o estado de tensão de algum objeto estrutural é que, primeiro, a matriz seja simétrica. Sendo simétrica, os seus componentes devem respeitar a essas 3 equações diferenciais de equilíbrio. Tá? No caso, nós vamos fazer o caminho de volta. Aqui era, dado uma matriz, quais são os requisitos para que essa matriz represente o estado de tensão de um objeto estrutural. A gente quer o contrário. Dado um objeto estrutural, qual é o campo do nosso tensor de tensão? Então, o que a gente vai fazer é resolver essas equações diferenciais, impondo a simetria dos componentes, a simetria da matriz representativa desse tensor de tensão. A gente resolve o modelo diferencial para encontrar o nosso campo de tensor de tensão. Quem sabe resolver sistema de equações diferenciais parciais? Quem já está craque nesse procedimento matemático? Tem alguém que sabe resolver equações diferenciais parciais aqui na turma? Não, né? Não, porque não é exigência nossa e até porque analiticamente nós temos uma série de limitações para que nós consigamos construir uma solução analítica de um sistema de equações diferenciais parciais. Certo? Então, normalmente, o que a gente faz é resolver isso numericamente. A gente resolve essas equações numericamente. Tá? Então, não se sintam diferentes pelo fato de que agora, no 5º período da formação de vocês, num curso de graduação em engenharia civil, vocês ainda não dominam a técnica de solução de sistemas de equações diferenciais parciais. Não é para dominar isso mesmo, né? Nesse momento aí da formação de vocês, certo? Mas fica aí, né, fica aí a ideia de que o campo de tensor de tensão ele vai ser descoberto resolvendo essas equações. Muito bem. O que a gente vai fazer para poder permitir vocês trabalharem com as diversas equações de transformação que nós apresentamos até então? O que a gente vai fazer é, de alguma forma, apresentar para vocês o tensor de tensão, ou o campo de tensor de tensão, solução de algum objeto estrutural. A gente vai apresentar isso para vocês. Jamais a gente vai colocar para vocês um objeto estrutural e pedir que vocês calculem o campo do tensor de tensão. A gente vai fornecer isso para vocês, para que vocês possam fazer as diversas manipulações que estão envolvidas aqui nesse capítulo. Muito bem. Bom, então, na hora que a gente resolve as nossas equações diferenciais governantes do problema de equilíbrio em objetos estruturais, a gente não está preocupado ainda com o problema específico que a gente está definindo. Esse problema específico é em função das condições de contorno desse problema. Por exemplo, lá na aula passada, na aula de segunda-feira, a gente trabalhou em cima desse problema da barra engastada e livre com esse carregamento uniformemente distribuído. Colocamos aqui o sistema de referência
essa barra ela tinha um engaste à esquerda e extremidade livre à direita. A equação diferencial que a gente tinha que resolver era dn dx igual a menos p. Então, nós resolvemos a equação diferencial e chegamos à chamada solução geral. E depois nós acrescentamos a condição de contorno que é específica do problema que a gente está interessado em resolver. Então, no caso aqui, para esse problema, a gente disse que o esforço normal na extremidade direita tinha que ser 0. E com isso a gente resolveu o problema específico. Se por acaso, ao invés de eu ter a viga engastada à esquerda e livre à direita, eu invertesse aqui a posição do engaste, passasse a utilizar o mesmo sistema de referência correndo a partir daqui. A equação diferencial que eu teria que resolver era exatamente a mesma. dn dx igual a menos p. Isso aqui ia me levar à mesma solução geral. Então, o que é que ia diferenciar desse problema anterior? A condição de contorno. Nesse problema aqui, a seção de extremidade que eu conheço a priori o valor do esforço normal, agora é a seção à esquerda. E aí a minha condição de contorno deveria ser o esforço normal na coordenada x igual a 0 é que vai ser 0. A condição de contorno é que vai levar ao problema específico. Então, a solução geral, ele retrata aqui o modelo diferencial associado ao princípio físico do fenômeno, e a condição de contorno amarra o problema específico que a gente quer resolver. Então, nesses dois casos aqui, dá para ilustrar essa ideia. As condições de contorno é que vai amarrar o problema específico. Então, levando isso para cá, as condições de contorno associadas ao modelo diferencial que a gente apresentou anteriormente é o que vai exigir da gente para caracterizar um problema específico, é o que a gente denomina aqui de condições naturais de contorno ou condições de contorno naturais.